É, meu irmão, o circo tá pegando fogo. Daqui a pouquinho os palhaços morrem queimados. O problema é que geralmente o palhaço dessa história é sempre o povo, né? Mas tem muita coisa acontecendo. Uma ONG de transparência internacional, que é muito bem conceituada e vista ao redor do mundo e que mede ali o nível de democracia dos países, resolveu abrir fogo agora contra o Supremo Tribunal Federal também. Parece que o negócio tá esquentando, porque eles tiveram que correr para fazer uma reunião de última hora. E aí, adivinha quem surgiu para botar fogo no negócio? Pois é, você já teve aquele amigo que às vezes vem na tentativa de ajudar e deixa a coisa muito pior? É, o Maduro acabou de fazer isso, jogando mais lenha na fogueira, colocando os olhos do mundo inteiro para o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Você não vai acreditar no que o Maduro falou. Vai para o inquérito das fake news. Além disso, você lembra do ministro Jobim, que alguns dias atrás veio e fez muitas críticas ao ministro Alexandre de Moraes? Pois é, você não vai acreditar o que ele fez agora. Só mostra que o sistema está realmente em colapso total. Vamos entender um pouquinho disso? Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Se puder se inscrever no canal, é bom demais para poder estar ajudando a gente. Beleza. Lembrando vocês que o que eu estou fazendo aqui são análises políticas de tudo que está rolando nesse momento e que está pegando fogo. Vamos começar com o seguinte. Essa ONG, a Transparência Internacional, ela fez a seguinte divulgação. Ela citou uma matéria da Folha de São Paulo, e a matéria da Folha de São Paulo diz o seguinte: descarado, não vai sobrar internet. Veja as mensagens fora do rito entre assessores de Moraes. Você está vendo que a Folha de São Paulo partiu para cima com tudo, chamando as mensagens de simplesmente descaradas. Quem te viu, quem te vê, hein? A Folha de São Paulo hoje se tornou uma ferrenha crítica ao ministro Alexandre de Moraes. A Transparência reproduziu essa matéria, dizendo o seguinte: o conteúdo das mensagens é muito menos grave do que o conteúdo dos autos. As mensagens mostram procedimentos fora do rito. O inquérito das fake news é fora da lei. Que o debate gerado ajude contra a cegueira deliberada de muitos frente aos abusos sistemáticos. Tá, doutor Sandro, todo mundo tá vendo muita gente falar em abusos por parte do Supremo Tribunal Federal, mas por que você tá falando que o circo tá pegando fogo e que isso aí tem um peso relevante? É a galera da Left que tá falando. Ou você acha que a Folha de São Paulo é de direita? Que a Cantanhede é de direita? Ou Carlos Andreasa? Ou Glenn Greenwald? Não, é a galera da esquerda que está partindo para cima do Supremo Tribunal Federal. A ONG Transparência Internacional, ela é muito criticada. Durante a gestão Bolsonaro, ela descia a lenha no Bolsonaro o tempo todo, batendo no Bolsonaro, falando que o Bolsonaro era antidemocrático. Agora, é essa mesma turma que batia na direita que virou agora contra o ministro Alexandre de Moraes. O Estadão soltou uma nota, e é por isso que eu estou te dizendo que está interessante, do Carlos Andreasa, né? Opinião: poder de polícia do Tribunal Superior Eleitoral foi manipulado por ordem do juiz total, também delegado e também promotor. O argumento inicial era que Alexandre de Moraes arrepiava porque o PGR, que era o Augusto Aras, era um omisso. O Augusto Aras se foi, mas o gênio não voltou para a lâmpada. Entenda, aqui nós estamos falando que o poder de polícia do TSE foi manipulado. Manipulado é a palavra que a imprensa está usando. E os demais meios de comunicação não pararam, não. O Felipe Barros, por exemplo, soltou outra nota da Folha de São Paulo dizendo o seguinte: olha só. As mensagens indicam que o uso da estrutura de combate à desinformação contra os manifestantes bolsonaristas em Nova York começou antes mesmo
de Moraes chegar aos Estados Unidos, após circular em publicações sobre o evento e com convocações para manifestação. Entenda, a equipe do TSE e do STF começou a monitorar para impedir que manifestações acontecessem em outro país, nos Estados Unidos. O ministro acionou o juiz Marco Antônio Vargas, então gabinete da presidência do TSE, tribunal à época presidido por Moraes. Em seguida, Vargas pediu para o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, o monitoramento e a produção de relatório contra as pessoas. Você entendeu aqui que haveria uma manifestação? Antes mesmo do ministro chegar, ele falou, usa toda a máquina do TSE para impedir que manifestações aconteçam nos Estados Unidos. É óbvio que isso aqui não seguiu o rito do devido processo legal. Tem cara, tem jeito e tem cheiro de censura. É o que denunciou a Transparência Internacional. E aí, eis que surge a conexão política. Cresce a pressão do STF para encerramento do inquérito que miram Bolsonaro e aliados. Por muito tempo, esses inquéritos foram os instrumentos que deram tanto poder ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. E sabe, era prorrogação atrás de prorrogação. Eis que aqui começou uma pressão agora até da mídia, falando, peraí, alto lá. A Catanhede, ela fez um vídeo, uma matéria, falando o seguinte, não se pode dar tanto poder a um ministro. Então, o que mostra agora é que a pressão pelo fim do inquérito das fake news começa a surgir. O que mostra aqui agora é que está tendo uma pressão, vamos dizer, uma fritura por parte da mídia para que o STF pare com a perseguição contra Bolsonaro e os apoiadores do Bolsonaro. Que acabe com essa história de derrubar perfis. É isso que eles estão querendo fazer agora com o STF. E, cara, democracia é isso. Censura não encaixa numa democracia. E a coisa tá tão tensa, mas tão pesada, que a galera correu, porque nesse exato momento as emendas parlamentares foram cortadas e o Congresso prometeu vingança do STF. Retaliação, literalmente. Autoridades já chegaram ao STF para reunião sobre as emendas parlamentares. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, chegou por volta de 11h30 para a reunião da Corte sobre as emendas parlamentares. Barroso convidou integrantes do Executivo e do Legislativo para debater a suspensão das emendas impositivas para deputados e senadores. O negócio é que o Congresso Nacional falou o seguinte, peraí, o Lula está mandando vocês cortarem o nosso dinheiro. Nós vamos cortar o dinheiro que o Lula quer dar para você. Até aí, tudo bem. Só que o Congresso falou, olha, não vai adiantar, porque eles vão tentar arrumar um jeito de conseguir mais dinheiro. O que nós vamos fazer? Vamos tirar o poder deles. Vamos acabar com esse negócio de decisão monocrática e vamos impor aqui uma PEC que a gente pode rever o que o STF decidir. Você tem noção do quanto poder nós estamos falando? Cá entre nós, você tem noção de que uma decisão de um ministro do STF vale, sabe? É um poder extraordinário e que o Congresso quer tirar isso deles? Eles sentiram a pancada. Ou seja, o Congresso não costuma entrar na briga, não. Omisso, no cantinho dele, quietinho, mas quando quer, ele entra para pegar mesmo. A Eliane Cantanhede, como eu disse para vocês, soltou. O STF cobra de Moraes conclusão do inquérito das fake news e tenta mediar o acordo com os poderes. O STF, os demais ministros, não estão conseguindo controlar o Alexandre de Moraes. Vocês entenderam a que nível que o negócio ficou? Primeiro, que o inquérito que se encerra por acordo assume ter sido aberto por política. Perfeita análise do André Marcília. Se um inquérito se encerrou por um acordo, é porque foi aberto por política. Óbvio. Segundo, que o acordo é péssimo. São mais de 9 inquéritos. Nem sabemos o que há em cada um deles. Encerrar um
é indiferente e com o precedente podem abri-lo de novo. Acordo para inglês ver. E ele está certo. Não adianta nada encerrar um ou outro. Tem que encerrar todos. E o pior, tem que abrir todos os sigilos desses inquéritos, que através do sigilo quebrado é que a população brasileira vai ter o conhecimento do que foi feito durante esses inquéritos. E quando eu digo que está tendo uma pressão generalizada, o ministro Jobim, ele que é o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, na semana passada ele fez um vídeo literalmente detonando o Alexandre de Moraes, falando que as decisões do Alexandre de Moraes são ilegais, que se equipara a uma lava-jato, que a lava-jato teve abusos e que o Alexandre de Moraes também cumpre abusos. Então, assim, ele fez muitas críticas, falando que o 8 de janeiro, de forma alguma, é um atentado à democracia, que foi só uma balbúrdia, aquilo que se espera de um jurista, é o que o Marco Aurélio de Mello mantinha. Só que de uma vez, assim, de uma hora para outra, ele deu um duplo twist carpado e voltou atrás. Jobim muda de opinião e agora apoia Alexandre de Moraes. O ex-presidente do STF, solta uma nota desdizendo o que havia afirmado há poucos dias, quando comparou os métodos do tribunal aos da Lava Jato. Ou seja, ele veio, falou mal, criticou, desceu a lenha no Alexandre de Moraes, de repente mudou o assunto. Falou, não, o Alexandre de Moraes está certíssimo, esquece, deleta todos os vídeos que eu falei, deleta a minha entrevista que eu dei, acho que foi para a CNN, esquece tudo aquilo que eu falei. Não, agora eu estou com o Alexandre de Moraes, eu não posso pôr fogo na corte. Com certeza alguma conversa aconteceu para ele mudar o posicionamento de uma hora para outra assim. O negócio que a gente sabe é que tem uma pressão gigantesca. Mas você acha que pressão só interna faria com que o STF mudasse o posicionamento? Ah, meu amigo, não, de jeito nenhum. A pressão está vindo de fora. Porque o Maduro, na iminência de tentar ajudar muito, atrapalhou muito. Porque nesse exato momento que toda a América do Sul, que toda a América, né, não só do Sul, tá lá o México, tá lá Estados Unidos também, tá até o Canadá, de olho no Maduro, e começando, né, a olhar para o lado, para o Brasil também, o Maduro vem com a melhor das boas intenções para ajudar os amigos e diz... o Maduro comparou os tribunais brasileiros aos tribunais venezuelanos. Meu amigo, o Maduro falou que lá e aqui é a mesma coisa, ainda citou o Bolsonaro no caso. Os tribunais superiores, os tribunais supremos e a institucionalidade de grandes países como México e o Brasil garantiram o funcionamento da democracia. É assim que deve ser. E se assim é por lá, que também seja por aqui, disse o ditador venezuelano. Sabe o que pareceu? Sabe o que parece? Que o Maduro tá com invejinha do STF do Lula. O do STF do Lula todo mundo respeita. Por que o meu ninguém tá respeitando? Lá no STF do Brasil eles falaram que o Lula tá certo. Aqui o TSE do meu que também tem que ser igual. Ou seja, o do Brasil é mais efetivo que o da Venezuela, diz o Maduro, que queria um só para ele. Parou por aí não. Teve outras matérias também criticando nessa fala do Maduro. Ditador Maduro compara tribunais brasileiros aos venezuelanos. Garantia da democracia? Nessa segunda-feira, o ditador Nicolás Maduro comparou as ações dos tribunais brasileiros e venezuelanos durante uma transmissão televisiva. Abre aspas. No Brasil houve eleições, ganhou o presidente Lula e o presidente em função, Jair Bolsonaro, seguindo o roteiro da extrema-direita, se recusou a reconhecer o trunfo e tentou sabotar o processo. O processo foi ao máximo da Justiça do Brasil, que proferiu e ratificou a vitória de que o presidente Lula da Silva, a vitória do presidente Lula da Silva, afirmou o esquerdista. Em outro momento, Maduro comparou de forma maliciosa os atos de vandalismo do 8 de janeiro de 2023 que ocorreram no Brasil com as manifestações legítimas e democráticas e pacíficas da população na Venezuela. Abre aspas.
Os tribunais superiores, os tribunais supremos e a institucionalidade dos grandes países como o México e o Brasil garantiram o funcionamento da democracia. É assim que deve ser. E se assim é por lá, que também seja por aqui. Constituição, lei, ordem, justiça, afirmou o ditador. O Batata escreveu aqui. Ótima comparação. Obrigado, Maduro. É isso. Perfeita comparação. Foi o Maduro que falou. Se tem alguma fake news aqui, o Maduro que seja incluído no inquérito das fake news. E por falar nisso, essa turma, ditadora aí, que se antes dissesse que era amigo do Lula, dava ruim, parece que tá ficando bravinha com o Lula. O Maduro tá cobrando logo, ó Lula, vai entrar aqui do meu lado e escancarar logo que você tá do meu lado ou vai ficar nesse chove não molha? O Ortega já não teve a mesma paciência do Maduro. Depois de muito tempo, ele resolveu ficar bravo com o Lula. Pois é. Ditadura da Nicarágua fechou 1.500 organizações e também a Câmara do Comércio com o Brasil. O Ortega não quer papo com o Lula mais. A ditadura de Daniel Ortega e Rosário Murillo da Nicarágua fechou de uma só vez 1.500 organizações sem fins lucrativos no país. A variada lista de grupos católicos e outras que ironicamente se dizem sandinistas consta no Diário Oficial nesta segunda-feira. Na altura do número 700 da lista aparece o Brasil. O regime centro-americano ordenou o fechamento da Nicabras, a Câmara de Comércio Brasil-Nicarágua, que atuava no país desde o início dos anos 2010. Desde o início do ano passado, a ditadura tem recorrentemente anunciado o cancelamento de diversas organizações. Meu amigo, a Nicarágua tá brava com Lula. Você não sabe por quê? Não sabe. É porque a Nicarágua queria mais apoio do Lula aos amigos. Afinal, eles prometeram que teriam um laço de amizade muito grande e o Lula não está conseguindo comprometer, não está conseguindo cumprir as promessas que fez. É isso que está acontecendo. Mas agora tem uma matéria que essa eu tenho certeza que você vai concordar, de um amigo do Lula. Pois é, o Putin. E aí, essa matéria do Lula, do Putin, é muito boa, top. Eu apoio em número, gênero e grau. O Putin ofereceu, inclusive para brasileiros. Putin ofereceu refúgio na Rússia a quem deseja escapar dos ideais liberais ocidentais. Mas pensa que maravilha! Eu sou a favor, eu sou contra impostos, Mas nessa aqui, usar o nosso imposto para fazer uma viagem só de ida grátis para todo comunista e socialista que odeia o liberalismo para lá, cara, tudo que eu mais queria. Chegar em todo mundo e falar, filho, escuta aqui com o titio, tá? Tem um país onde não tem esse negócio do capitalismo mauzão, lá é tudo comunismo, lá vai ter Bolsa Família, vai ter de tudo para você, vai ter tudo do bom e do melhor, você não precisa trabalhar o mundo mágico do comunismo. Nós vamos te dar a passagem só de ida para a Rússia. Você quer ir? Olha, quero. Beleza, põe no avião e manda para lá. É o que o Putin está oferecendo. Então, se ele deu a dica para o Lula, que é só mandar os comunistas para lá, vamos mandar, gente? Não custa, você não acha? Pois é, brincadeira à parte, realmente teve um decreto do Vladimir Putin, assinado recentemente pelo presidente da Rússia, que pretende facilitar a obtenção de residência no país a estrangeiros que tentam escapar dos ideais liberais ocidentais. Em uma nação historicamente avessa à imigração, a oferta de Putin tem como alvo cidadãos que sejam contrários aos ideais neoliberais defendidos em seus países. E vejam, na Rússia, um local onde os valores tradicionais reinam supremos. Maravilha, vamos mandar essa turma para lá, tudo para a Rússia. Vai ter gente da galera LGBTQIA+, que vai estar querendo ir para lá contra o capitalismo opressor. Vai ter gente da PUC, das faculdades federais, vai ter muita gente boa querendo ir para lá. E eu acho que a gente tinha que dar uma forcinha. Só de ida, de volta não, tá? E aí, só acho, não tenho certeza não, que essa turma ia entender o que é entrar para o exército da Rússia. Eu acho que ia ser para servir de bucha de canhão no exército da Rússia contra a Ucrânia. Você acha que não?
né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, 7 horas da noite, tem mais conteúdo para vocês e a gente volta e bate mais um papo com vocês. Fechou? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.